Seja bem-vindo, pessoal! Como é que vocês estão? Estão bem? A videoaula de hoje é de imunologia e o assunto é imunologia da inflamação. Vem comigo, me acompanhe nessa videoaula que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Quando a gente fala de inflamação, eu estou falando de um processo biológico complexo que envolve componentes vasculares, celulares e uma diversidade de substâncias solúveis. Essa inflamação nada mais é do que uma resposta contra agentes nocivos e tem como objetivo combater patógenos e reparar tecidos danificados. A inflamação ela é intercedida por mediadores químicos. Mediadores químicos que são definidos como substâncias que, uma vez ativadas, participam desencadeando, mantendo e amplificando diversos processos envolvidos na resposta inflamatória. Eles apresentam papel específicos, atuando em estágios definidos da reação inflamatória e podem ser exógenas ou endógenas. Por exemplo, dentre vários mediadores químicos da inflamação, nós podemos destacar alguns. As prostaglandinas, que são derivados do ácido araquidônico, e histamina, que são aminas vasoativas. Essas aminas vasoativas são especialmente importantes porque estão disponíveis em reservas pré-formadas, sendo por esse motivo os primeiros mediadores a serem liberados, as histaminas e a própria serotonina. A histamina, ela somente parece e exerce seu efeito quando a agressão provoca sua liberação, porque elas estão estocadas nos grânulos de basófilos, por exemplo, e até em outros tipos de células. Elas são consideradas o principal mediador da fase imediata do aumento da permeabilidade vascular. Ela é o mediador que inicia a vasodilatação. Para que haja uma ação, ela deve se ligar a receptores das células endoteliais, por exemplo, os receptores H1, que vai promover a contração das células endoteliais, enquanto que as prostaglandinas são moléculas de ácidos graxos, que contêm carbono, algumas delas situadas sob a forma de anel, e algumas variações de átomos e de ligações que compõem essas moléculas dão origem a 5 diferentes tipos de prostaglandina, com ação diversas, por vezes antagônicas. Essas prostaglandinas são formadas a partir de reações de enzimas como as lipases. Elas participam de diversas ações metabólicas, processos fisiológicos e patológicos. Às vezes as prostaglandinas promovem proteção, como na ação gástrica ou até mesmo presente nas plaquetas, na ação de coagulação, ou até mesmo atuam como ação patológica na vasodilatação, ou na vasoconstricção, ou até mesmo na hiperalgesia. Assim, as prostaglandinas poderão estar sendo geradas a partir do ácido araquidônico em praticamente todos os tecidos do organismo, sempre que necessário. Quando a gente fala de mediadores químicos, por exemplo, a partir de uma lesão, nós podemos dizer que esses mediadores químicos são histamina, serotonina, leucotrienos e prostaglandina. Eles estão intimamente ligados ao aumento da permeabilidade vascular. Então, eles promovem uma maior permeabilidade vascular quando há um processo inflamatório. Esses mediadores químicos, eles promovem também um processo que a gente chama de quimiotaxia, que é uma ação quimiotática, que tem principalmente como função atrair frações do sistema complemento, C5A e lipoxigenase, que vão promover o recrutamento e ativação de células inflamatórias. Amino vasoativa, exemplo, histaminas e serotoninas, metabólitos do ácido araquidônicos, leucotrienos e prostaglandina, citocinas, interferon, sininas, as mais comuns, bradicininas e plasminas, proteínas plasmáticas como as proteínas do sistema complemento e fatores da coagulação. Mas, para que uma inflamação possa ocorrer, precisa que existam alguns fatores que causem essas inflamações. A inflamação pode ser causada por fatores endógenos e exógenos. E as causas são as mais variadas: agentes físicos, mecânicos, traumas físicos e químicos. Quando a gente fala de fatores que podem causar inflamação, fatores exógenos, eu estou falando de agentes de natureza biológica, como agentes patogênicos, micro-organismos ou não, componentes tóxicos, corpos estranhos, irritantes ou mesmo agentes alérgicos.
Já quando eu falo de fatores endógenos, eu estou falando de sinais produzidos pelos tecidos ou células danificadas, ou células mortas ou células estressadas, ou até mesmo por disfunção. Estão relacionados fatores emocionais, imunológicos e até mesmo fatores genéticos. E aí, conhecendo os fatores endógenos e exógenos responsáveis pela inflamação, nós precisamos conhecer os tipos de inflamação. A inflamação, ela pode ser classificada como aguda e crônica. Quando eu falo que a inflamação ela é aguda, ela tem um curso rápido, dura em torno de 1 a 2 semanas. Agora, quando eu falo que a inflamação ela é crônica, ela constitui um processo mais demorado, que supera os 3 meses. Mas o que a gente precisa entender é que, tanto na inflamação aguda quanto na inflamação crônica, a resposta inflamatória consiste em 2 componentes, uma reação vascular e uma reação celular. É aí onde a gente conhece alguns sinais que o processo inflamatório dá, para que a gente possa saber se há um processo inflamatório ou não. Nós estamos falando de 5 fases da inflamação. E, posteriormente, esses processos das 5 fases da inflamação, nós também conhecemos 5 sinais cardinais da inflamação. Quando a gente fala das fases, a primeira fase da inflamação a gente chama de fase irritativa. Na fase irritativa, o que ocorre são modificações morfológicas e funcionais no tecido agredido. Essas modificações vão promover a liberação de mediadores químicos, que irão desencadear as outras fases da inflamação. Por exemplo, a segunda fase, que é a fase vascular. Nessa fase, ocorrem alterações hemodinâmicas da circulação e de permeabilidade vascular no local da agressão. A terceira fase da inflamação, nós chamamos de fase exudativa. Essa fase, ela é característica do processo inflamatório e ela é formada por exudatos celular e plasmáticos, que nada mais é do que migração de líquidos e células para o foco inflamatório. Da onde vem? Eles vêm daquela permeabilidade vascular promovida pelo processo inflamatório. Quando a gente fala de exudato, é importante a gente saber que nada mais é do que um fluido inflamatório extravascular que possui alta concentração de proteína, fragmentos celulares e que implica em alteração significativa na permeabilidade normal dos pequenos vasos sanguíneos e principalmente na área danificada. A quarta fase da inflamação a gente chama de fase necrótica, também conhecida como fase degenerativa. Nessa fase, ela é composta por células com alterações degenerativas, reversíveis ou não, neste caso, originando um material necrótico, derivadas essas reações da ação direta de agentes agressores ou das modificações funcionais e anatômicas, consequente das 3 fases anteriores. E por último, e não menos importante, nós temos a fase reparativa. Nessa fase, que a gente chama de fase produtiva ou reparativa, ocorre um aumento na quantidade dos elementos teciduais e principalmente de células de regeneração, resultado das fases anteriores. E essa fase tem como principal objetivo destruir o agente agressor e reparar o tecido agredido. Lógico que, quando a gente fala de inflamação, essas fases elas ocorrem continuamente, mas nós precisamos enxergar os sinais que a inflamação dá para a gente poder classificá-las. É aí onde a gente conhece os 5 sinais cardinais da inflamação. Apesar desse fenômeno ser chamado de 5 sinais cardinais, eles ocorrem de forma contínua e dinâmica. Esses 5 sinais cardinais da inflamação são calor, edema, rubor, dor e perda da função. Quando a gente fala de calor, que é um dos sinais cardinais da inflamação, é comum, durante o processo inflamatório, haver um aumento da temperatura local, que vai promover calor. Assim como também a formação de vermelhidão. Isso ocorre, pessoal, devido à vasodilatação. Então, a vasodilatação colabora com o aumento da temperatura, pois o aumento da concentração sanguínea no local inflamado vai elevando pouco a pouco a temperatura local do foco inflamado. Outra forma também que pode gerar o aumento de calor na inflamação é justamente pelo metabolismo celular que está em alta
evolução. Essas células estão num metabolismo muito alto que pode gerar calor no processo inflamatório. Um segundo sinal cardinal da inflamação nós chamamos de rubor. O rubor da inflamação, ou o vermelhidão, ela é provocada pela maior concentração sanguínea no local inflamado. O aumento da concentração de sangue é provocado pela vasodilatação e a cobertura de todos os capilares locais. Isso ocorre principalmente pela liberação de histamina e o aumento da produção de óxido nítrico, entre outros mediadores, durante o processo inflamatório, que deixa o local bem avermelhado, que a gente chama de rubor. Outro sinal cardinal da inflamação é o edema. O edema, ele é causado principalmente pela fase da inflamação que a gente chama de fase exudativa ou produtiva, reparativa, que por causa do aumento de líquido que está sendo recrutado, o endotélio, lá do local da inflamação, a camada celular que reveste o interior dos vasos, durante a inflamação ele vai sofrer várias modificações que resultam no aumento de sua permeabilidade, fazendo com que saia líquido da corrente sanguínea para dentro do tecido, carregando vários componentes sanguíneos, como leucócitos. Uma finalidade da formação do edema é as proteínas plasmáticas, que vai facilitar com que as proteínas plasmáticas cheguem até o local da inflamação. Então, são vários os fatores que promovem o aumento da permeabilidade vascular. Lesão endotelial direta, formação das fendas no endotélio, e durante o processo de inflamação, também é comum a alteração de algumas pressões, como a pressão hidrostática, que é aumentada pela presença de maior concentração sanguínea dentro do vaso, fazendo com que a elevação dessa pressão promova a saída do líquido sanguíneo para o tecido. Ora, quando ocorre o edema, a partir do edema começa a manifestar o outro sinal cardinal da inflamação, que é a dor. Quando ocorre o edema, esse aumento das concentrações plasmáticas promove a contração de fibras nervosas no local, devido a este edema. E a ação farmacológica sobre as terminações nervosas envolve no mínimo 3 fases da inflamação: irritativa, vascular e exudativa. Então a dor nada mais é do que provocada pelo edema, que vem associada a uma concentração plasmática de várias proteínas e vários aspectos, e essas concentrações e este edema começa a comprimir as terminações nervosas, que vai resultar em dor. Lógico que quando a gente começa a sentir dor, a gente tem dificuldade para movimentar os membros. E é aí onde entra o último sinal cardinal da inflamação, que é a perda da função. A perda da função é decorrente do edema, principalmente nas articulações, impedindo o movimento e da dor, que dificulta as atividades locais, fazendo com que você não movimente o membro ou o local, ou não permita que haja nenhum tipo de função ou de ação no local onde está edemaciado. Para que haja uma reação, para que haja uma ação imunológica frente ao processo inflamatório, nós precisamos conhecer as células que estão envolvidas na inflamação. Uma delas, mastócitos. Os mastócitos são células que fazem parte do tecido conjuntivo e possuem no seu interior grânulos que, ao serem liberados, atuam como mediadores para a histamina, que é um vasodilatador. Outra célula que está envolvida no processo inflamatório são os fibroblastos. Esse tipo de célula é mais comum em tecido conjuntivo. Sua principal função é a síntese de colágeno. E esse colágeno ele é importante na reparação tecidual. Macrófagos podem ser residentes ou sofrerem quimiotaxias. Os macrófagos podem ser os macrófagos locais, residentes no local da inflamação, ou macrófagos que sofreram quimiotaxias. Esses macrófagos eles são derivados dos monócitos e eles atuam como fagocitose de resíduos celulares e agentes estranhos. Eles também são responsáveis pela liberação de citocinas, importantes no processo inflamatório. Outra célula de defesa são os neutrófilos, que são leucócitos, granulócitos, que atuam no início da inflamação e liberação de mediadores importantes, eosinófilos, basófilos e linfócitos. Também tem atuação
e, dependendo do agente agressor, eles vão atuar perfeitamente bem no processo inflamatório. Outro tipo de célula são os linfócitos. Nesse sentido, a inflamação, ela representa um aspecto importante no processo de recuperação do paciente nos aspectos imunológicos. Eu espero ter contribuído de alguma forma para vocês e se ficou alguma dúvida, deixe o seu recado, deixe sua mensagem aqui que eu farei o possível para responder. Forte abraço e até a próxima aula.